Você já parou para pensar que até mesmo a pessoa mais sábia do mundo pode se perder quando o coração não permanece totalmente em Deus? A história de Salomão nos mostra exatamente isso. Um homem que começou a vida marcado por promessas, que foi exaltado pela sua sabedoria incomparável e que experimentou riquezas, glória e poder como nenhum outro rei de Israel. E, no entanto, terminou a vida cercado por idolatria, dividido pelos próprios excessos que cultivou ao longo do caminho. Como pode o rei mais sábio da terra se tornar um exemplo de queda? Salomão não foi um homem comum. Ele era filho de Davi, o rei segundo o coração de Deus, e herdou um trono que já carregava um peso espiritual enorme. Desde cedo, seu nome esteve ligado a promessas divinas e expectativas humanas. Quando assumiu o trono, diante de tantas responsabilidades, ele poderia ter pedido qualquer coisa a Deus: vitórias, riquezas, fama. Mas em um gesto surpreendente, pediu sabedoria para governar o povo. E esse pedido não apenas foi atendido, mas transformou sua vida. Deus lhe deu sabedoria como nunca antes vista, junto com riquezas e honra que ultrapassaram qualquer reinado na época. Durante anos, sua fama atravessou fronteiras. Reis e rainhas vinham de terras distantes apenas para ouvir suas palavras. A rainha de Sabá, fascinada por sua sabedoria, ficou impressionada com a glória e a prosperidade de Israel. Salomão escreveu provérbios, cânticos e reflexões que até hoje alimentam gerações com conselhos de vida e fé. Ele foi o homem que ergueu o Templo de Jerusalém, obra-prima da adoração a Deus e cumprimento do sonho de seu pai, Davi. Até esse ponto, parecia que Salomão seria lembrado como o maior rei que Israel já teve. Mas é aqui que a história dá uma reviravolta. Aquele que recebeu sabedoria sem medida começou a se perder em meio aos próprios excessos. Suas muitas alianças políticas o levaram a multiplicar esposas e concubinas de povos estrangeiros. E com elas vieram práticas de idolatria e altares para deuses estranhos em Israel. O mesmo homem que dedicara o templo ao Senhor permitiu que seu coração fosse dividido entre o Deus verdadeiro e os ídolos. Aos poucos, o brilho da sabedoria foi sendo ofuscado pelas escolhas equivocadas. E o reino de Israel começou a sentir as consequências. O que essa história nos ensina é profundo e, ao mesmo tempo, inquietante. Não basta começar bem. É preciso permanecer fiel até o fim. Salomão nos mostra que dons, inteligência e até sabedoria podem ser desperdiçados se o coração não estiver totalmente entregue a Deus. É uma lição para mim, para você e para todos nós que, muitas vezes, nos perdemos em nossos próprios excessos, seja pelo desejo de mais conquistas, pela busca incessante por reconhecimento ou pela tentação de depender daquilo que temos, em vez de depender de quem nos deu tudo. Essa narrativa é mais do que um relato antigo. É um espelho para a nossa vida hoje. Quantas vezes sabemos o que é certo, temos discernimento, ouvimos conselhos de Deus, mas ainda assim escolhemos o caminho que nos afasta dele? Salomão nos desafia a refletir. Será que estamos usando aquilo que o Senhor nos deu, talentos, oportunidades, sabedoria, para honrá-lo, ou estamos nos deixando levar por aquilo que nos afasta dele? E é nesse ponto que eu quero te convidar a caminhar comigo pelos próximos minutos. Vamos percorrer a trajetória de Salomão, desde o trono até o auge da glória, e depois até o declínio que trouxe dores e consequências. Prepare-se, porque essa história não é apenas sobre ele, é sobre nós, sobre escolhas, sobre corações divididos e sobre como Deus, em sua fidelidade, continua nos chamando de volta para o caminho certo. Se essa história já começou a falar com você, eu quero te pedir algo muito importante. Deixe agora o seu like neste vídeo, porque isso faz com que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem poderosa da Palavra de Deus. E eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu escolho a sabedoria de Deus. Essa frase é uma declaração de fé.
mostrando que, diferente de Salomão, você deseja permanecer fiel até o fim. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite este momento e clique em inscrever-se. Aqui, todos os dias, nós mergulhamos em histórias e mensagens que fortalecem sua fé e transformam sua vida. Quando Davi chegou ao fim da sua vida, Israel se encontrava diante de um momento decisivo. Quem seria o próximo a ocupar o trono? O reino estava consolidado. Jerusalém já havia se tornado a capital espiritual e política, e o povo vivia uma era de vitórias e prosperidade. Mas havia uma promessa em jogo, algo que ultrapassava escolhas humanas. Deus havia dito que da descendência de Davi viria um sucessor que estabeleceria seu trono. Esse sucessor seria Salomão. No entanto, o caminho até a coroação de Salomão não foi simples nem tranquilo. O clima político era tenso, e dentro da própria família real havia disputas de poder. Adonias, um dos filhos mais velhos de Davi, tentou se adiantar e proclamar a si mesmo como rei. Ele reuniu aliados, preparou cavalos, banquetes e buscou apoio de líderes militares e religiosos para consolidar seu plano. Parecia que ele teria sucesso, mas os planos humanos nunca são maiores que os decretos de Deus. Quando Natã, o profeta, e Batseba, mãe de Salomão, souberam do movimento de Adonias, foram até Davi. Ali, diante de um rei já enfraquecido pela idade, eles o lembraram da promessa. Salomão deveria ser o próximo rei de Israel. Davi então tomou uma decisão que mudaria a história. Ordenou que Salomão fosse levado à fonte de Giom, montado na mula real, e ungido por Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta. Quando o povo ouviu o som das trombetas e as declarações de que Salomão era o novo rei, uma celebração tomou conta da cidade. Essa cena é mais do que uma troca de governo. É o cumprimento de uma promessa. Deus havia escolhido Salomão e não importava quem tentasse se levantar contra isso. A unção diante do povo e dos líderes foi um selo espiritual e político de que a vontade do Senhor estava sendo estabelecida. E o mais impressionante é perceber como Deus conduz os detalhes da história. Enquanto Adonias se ocupava em preparar um trono para si mesmo, o Senhor já estava preparando o coração do povo para reconhecer o verdadeiro herdeiro. Para Salomão, esse início trouxe consigo tanto a alegria da promessa cumprida quanto o peso da responsabilidade. Imagine a cena. Um jovem, ainda sem a experiência de guerra que seu pai carregava, sendo colocado como rei sobre uma nação inteira. Ele precisava dar continuidade ao legado de Davi, consolidar o reino e, acima de tudo, manter viva a aliança com Deus. Essa transição de poder nos mostra algo poderoso. Quando Deus decide cumprir uma promessa, ninguém pode impedir. Nem mesmo intrigas políticas, disputas familiares ou inimigos ocultos conseguem mudar o plano que ele estabeleceu. E mais, o fato de Salomão ter sido escolhido não tinha a ver com sua força ou experiência, mas com o propósito de Deus. Isso nos lembra que muitas vezes o Senhor nos chama para lugares que parecem grandes demais para nós. E é exatamente aí que sua graça se manifesta, nos capacitando para algo que, humanamente, seria impossível. Salomão não assumiu o trono por acaso. Ele foi colocado ali como cumprimento da palavra de Deus a Davi. E a partir desse momento, a trajetória do jovem rei começaria a mostrar como dons, escolhas e coração podem determinar o rumo de uma vida inteira. O trono estava ocupado, a promessa havia se cumprido, mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Essa introdução à vida de Salomão nos lembra que não basta apenas alcançar o lugar da promessa. É preciso permanecer fiel no processo. O trono não era o fim da história, mas apenas o começo de uma jornada que revelaria tanto a grandeza quanto as fragilidades do homem, que se tornaria conhecido como o mais sábio de todos. Salomão havia acabado de assumir o trono, e com ele um peso que nenhum homem poderia carregar sozinho. O jovem rei não herdava apenas uma coroa,
Ele herdava a responsabilidade de liderar uma nação escolhida por Deus, um povo que havia experimentado milagres, guerras e promessas. Israel não era apenas mais um reino do mundo antigo. Era a nação que carregava o nome do Senhor, e governar sobre ela exigia algo maior do que poder militar ou habilidade política. Exigia discernimento espiritual, sabedoria para julgar, equilíbrio para lidar com alianças e, acima de tudo, um coração sensível para obedecer à voz de Deus. Foi nesse contexto que aconteceu um dos episódios mais marcantes de toda a Bíblia. Salomão subiu a Gibeão, onde estava o tabernáculo, e ofereceu 1000 holocaustos em adoração ao Senhor. Ali, na noite que se seguiu, Deus lhe apareceu em sonho e fez uma pergunta que mudaria sua vida para sempre. Pede-me o que queres que eu te dê. Imagine por um instante a cena. O Deus criador do universo, o mesmo que havia sustentado Israel através dos séculos, coloca diante de um jovem rei a oportunidade de pedir qualquer coisa. Riquezas, vitórias, fama, vida longa, segurança contra inimigos. Tudo estava ao alcance de Salomão. Mas sua resposta foi diferente. Salomão reconheceu a grandeza da tarefa que tinha diante de si e a sua própria limitação. Ele disse: "Eu sou ainda um menino pequeno e não sei como conduzir-me." E então fez o pedido que revelaria o seu coração. Pediu a Deus sabedoria. Mais do que ouro ou poder, Salomão pediu entendimento para julgar o povo e discernimento para distinguir entre o bem e o mal. Ele não estava pensando em si mesmo, mas na responsabilidade de conduzir Israel com justiça. Esse pedido agradou tanto a Deus que ele respondeu de forma generosa. Não apenas concedeu a Salomão a sabedoria que havia pedido, mas também lhe deu riquezas, honra e glória como nenhum outro rei teria. Deus estabeleceu algo grandioso. Salomão seria conhecido em todas as nações como o homem mais sábio do mundo. Sua fama ultrapassaria fronteiras, reis e rainhas viriam de longe para ouvir suas palavras. E o reino de Israel experimentaria uma era de prosperidade incomparável. Esse momento da vida de Salomão é um divisor de águas. Ele nos ensina que as escolhas que fazemos diante de Deus podem determinar não apenas o rumo da nossa vida, mas também de todos aqueles que dependem de nós. Salomão poderia ter pedido coisas passageiras, mas escolheu algo eterno: sabedoria para fazer a vontade do Senhor. Essa decisão mostra que o verdadeiro sucesso não está em acumular poder, mas em colocar a prioridade no que agrada a Deus. E o mais impressionante é perceber que essa sabedoria não era apenas intelectual, mas espiritual. Não se tratava apenas de inteligência humana, mas da capacidade de enxergar a vida sob a perspectiva do céu. Era uma sabedoria prática, que se manifestaria em decisões de governo, em palavras que se transformariam em provérbios e até em cânticos que ecoariam por séculos. Salomão, a partir desse momento, se tornava não apenas um rei poderoso, mas um instrumento de revelação da sabedoria divina para toda a humanidade. Esse episódio também nos convida a refletir sobre nossas próprias prioridades. Se Deus aparecesse hoje diante de nós e dissesse: "Peça o que você quiser", o que pediríamos? Talvez muitos pedissem soluções imediatas para problemas, bênçãos materiais, vitórias pessoais. Mas Salomão nos lembra que há algo muito mais valioso do que tudo isso: a sabedoria que vem do alto. Porque com sabedoria aprendemos a lidar com cada desafio da vida, a fazer escolhas corretas e a permanecer no centro da vontade de Deus. O pedido de Salomão agradou tanto ao Senhor que até hoje sua história é lembrada como exemplo de alguém que, diante de uma oportunidade única, colocou a prioridade no lugar certo. Esse é o tipo de decisão que muda destinos, que abre portas, que revela o coração. Deus não se impressiona com palavras bonitas ou promessas vazias. Ele se alegra quando encontra alguém que deseja aquilo, que está alinhado com o seu coração. Salomão começou seu reinado mostrando dependência de Deus. Ele reconheceu sua limitação e buscou no Senhor a capacidade de governar.
Esse início nos mostra que a grandeza de um líder não está em sua força, mas em sua humildade diante de Deus. E talvez esse seja um dos maiores contrastes de sua história. Começou pedindo sabedoria, mas em algum momento do caminho deixou de aplicá-la em sua própria vida. Mas esse detalhe ficará mais claro nos próximos capítulos da sua trajetória. Por enquanto, o que precisamos guardar é que o pedido de Salomão mudou não apenas o rumo de seu reinado, mas o destino de toda a nação. A sabedoria que ele recebeu se tornaria sua marca, seu maior presente e também, ironicamente, o parâmetro pelo qual sua queda seria ainda mais chocante. Pouco depois de ter recebido de Deus a sabedoria que havia pedido, Salomão enfrentou uma situação que colocaria à prova, diante de toda a nação, se aquele dom era real. E foi justamente nesse episódio que sua fama começou a se espalhar como fogo. O caso parecia impossível de ser resolvido. Duas mulheres vieram até ele, ambas prostitutas, vivendo numa mesma casa, e apresentaram uma disputa dramática e dolorosa. Cada uma afirmava ser mãe do mesmo bebê vivo. O que havia acontecido? Elas haviam dado à luz quase ao mesmo tempo, mas um dos bebês morreu durante a noite. Uma acusava a outra de ter trocado os filhos enquanto dormiam. Não havia testemunhas, não havia provas, não havia como confirmar quem dizia a verdade. Era um beco sem saída, um dilema que facilmente poderia terminar em injustiça. Como decidir entre duas histórias idênticas? Como julgar uma situação que parecia insolúvel? Foi aí que a sabedoria dada por Deus brilhou em Salomão. Ele pediu que trouxessem uma espada e declarou: cortem o menino vivo em dois e deem metade para cada uma. Diante dessa ordem surpreendente, a reação das mulheres revelou o coração de cada uma. Uma delas, movida pelo amor de mãe, suplicou: por favor, meu senhor, dê o menino vivo para ela, mas não o matem. Já a outra disse: nem meu nem teu, cortem-no. Naquele instante, Salomão não apenas solucionou o conflito, mas expôs a verdade diante de todos. Ele mandou entregar o bebê à mulher que implorou pela vida da criança, pois reconheceu nela o coração de uma verdadeira mãe. Essa decisão ecoou por todo Israel. O texto bíblico nos diz que o povo ouviu o julgamento do rei e ficou cheio de temor, porque viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Foi o selo, a confirmação prática de que a promessa de Deus não era apenas palavras, mas realidade. A sabedoria de Salomão não era uma teoria, era poder em ação, discernimento que revelava a verdade em meio à confusão. Esse episódio não é apenas uma bela história, ele revela como a sabedoria divina vai além da lógica humana. Qualquer pessoa poderia tentar adivinhar, investigar ou até desistir de resolver a questão. Mas Salomão, inspirado por Deus, tocou no coração da disputa. Ele sabia que o amor verdadeiro é incapaz de aceitar a morte do inocente. E foi esse amor que denunciou a verdadeira mãe. Quantas vezes em nossas vidas enfrentamos dilemas parecidos, situações em que não sabemos para onde ir ou como decidir? Nessas horas, não é apenas inteligência que precisamos, mas a sabedoria do alto. Porque é ela que nos mostra o que os olhos humanos não enxergam, que nos faz discernir intenções e revelar o que está escondido. O julgamento das duas mulheres também nos ensina algo profundo sobre liderança. O povo não confiava em Salomão porque ele tinha um trono dourado ou riquezas acumuladas, mas porque viram nele a presença da sabedoria de Deus. A autoridade de verdade não vem de títulos ou cargos, vem de um coração conectado ao Senhor, capaz de agir com justiça quando todos os outros falham. Esse momento inicial foi apenas o começo da fama de Salomão. Sua reputação se espalhou entre nações vizinhas, e reis e rainhas de terras distantes ouviriam falar da sabedoria que resolvia dilemas impossíveis. Israel passou a ser conhecido não apenas como o povo de um Deus poderoso, mas como o reino de um rei sábio. E isso não era mérito humano, era graça divina. Ao olharmos para esse episódio, fica uma pergunta inevitável:
Como temos resolvido as situações complexas da vida? Temos buscado sabedoria em Deus ou confiado apenas em nossos próprios recursos? Porque, assim como aconteceu com Salomão, o Senhor continua disposto a nos dar discernimento quando pedimos com sinceridade. A sabedoria de Deus continua sendo a chave para lidar com problemas aparentemente sem solução. Esse julgamento foi o cartão de visitas de Salomão. Uma cena dramática, chocante, mas que revelou a profundidade da sabedoria que habitava nele. E, ironicamente, foi também um lembrete de que, mesmo possuindo tanta sabedoria, um coração pode se perder quando deixa de aplicá-la em sua própria vida. Mas esse detalhe pertence aos capítulos seguintes da sua história. Depois de ter sua sabedoria reconhecida por todo Israel, Salomão deu início à fase mais grandiosa do seu reinado, o período de esplendor, prosperidade e construção. Israel nunca havia experimentado algo semelhante. O reino, que antes lutava para sobreviver diante de inimigos constantes, agora vivia dias de paz e abundância. Deus havia estabelecido Salomão não apenas como um rei, mas como símbolo de riqueza, glória e sabedoria para todas as nações. Uma das primeiras decisões marcantes do jovem rei foi cumprir a promessa que seu pai, Davi, não pôde realizar: a construção do templo do Senhor em Jerusalém. Davi tinha no coração o desejo de erguer uma casa para o Deus de Israel, mas o Senhor disse que essa missão caberia ao seu filho. E assim, Salomão abraçou esse chamado com toda a sua força, energia e dedicação. O projeto do templo não era apenas arquitetônico, era espiritual, profético e representava o coração da nação. A grandiosidade da obra impressionava. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira de cedro importada do Líbano, artesãos habilidosos vindos de diferentes regiões. Tudo convergia para fazer daquela construção algo incomparável. O Templo de Salomão se tornaria não apenas um centro de adoração, mas também um marco histórico e cultural. Era o símbolo visível da presença de Deus no meio do seu povo. Cada detalhe da construção apontava para santidade, glória e reverência. Mas não foi apenas o templo que transformou Jerusalém. Salomão também construiu palácios, fortalezas, praças, cidades inteiras dedicadas ao comércio e ao exército. O reino florescia como nunca. Israel se tornava rota de caravanas, centro de negociações e ponto de encontro de reis e mercadores. A sabedoria de Salomão não apenas produzia justiça, mas gerava prosperidade econômica. O relato bíblico descreve que a prata se tornou tão comum em Jerusalém que parecia pedra nas ruas. Era uma abundância que superava a imaginação. O reino alcançou estabilidade política e prestígio internacional. Alianças eram firmadas, tributos chegavam de terras distantes e Israel se tornava sinônimo de riqueza e sabedoria. Tudo isso refletia não apenas a habilidade de Salomão como governante, mas o cumprimento da promessa de Deus, que havia declarado que lhe daria honra e glória acima de todos os reis. Esse contraste é um dos pontos mais fortes da sua história. O homem que pediu sabedoria para servir acabou usando sua sabedoria para enriquecer, expandir e impressionar. O coração que antes era simples diante de Deus começou a se encher de vaidade. E um coração dividido não consegue permanecer firme por muito tempo. Salomão ainda governava com majestade. Ainda era visto como o rei mais sábio da terra. Mas dentro dele já havia sinais de um afastamento silencioso. E o que parecia apenas pequenas concessões, riquezas acumuladas, cavalos importados, palácios luxuosos, em breve se tornaria a porta para algo muito mais grave: a idolatria. O esplendor material de Salomão foi, sem dúvida, um marco na história de Israel, mas também um lembrete de que o sucesso pode se transformar em queda quando o coração deixa de estar totalmente em Deus. A riqueza pode ser bênção, mas quando se transforma em obsessão, ela se torna peso. O ouro, os carros, as mulheres estrangeiras, tudo isso se unia para construir não apenas um império,
mas também o cenário de sua decadência espiritual. E esse é justamente o ponto de transição de sua história. O rei mais sábio do mundo, dono de riquezas incalculáveis, estava prestes a cair na armadilha mais antiga, trocar o Deus vivo por deuses falsos, cedendo à influência de seus relacionamentos e alianças. O coração dividido de Salomão seria em breve a raiz de sua ruína. Se até aqui Salomão havia acumulado riquezas, alianças e glória, agora sua história entra em um ponto sombrio. O homem que começou seu reinado pedindo sabedoria a Deus, começou a perder justamente aquilo que o tornava diferente: o coração firme no Senhor. E a principal porta de entrada para sua queda foi o excesso de mulheres estrangeiras que ele tomou como esposas e concubinas, muitas vezes em alianças políticas que tinham mais a ver com interesses de Estado do que com fidelidade espiritual. A Bíblia nos conta que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Esse número em si já é espantoso, mas o problema não estava apenas na quantidade. O grande perigo estava no fato de que muitas dessas mulheres eram de povos pagãos, que adoravam outros deuses. Mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas entraram no palácio do rei, trazendo consigo não apenas sua beleza e cultura, mas também sua idolatria. E aos poucos, aquilo que parecia apenas concessão diplomática foi corroendo o coração de Salomão. A Bíblia diz de forma clara: suas mulheres lhe perverteram o coração. O rei mais sábio da terra, o homem que havia recebido discernimento diretamente das mãos de Deus, começou a se inclinar diante de ídolos estrangeiros. Erguia altares para Astarote, deusa dos Sidônios, para Moloque, o abominável deus dos Amonitas, e para Camos, divindade dos Moabitas. O mesmo homem que construiu o templo do Senhor em Jerusalém, agora edificava santuários pagãos nos montes vizinhos. Essa é uma das maiores ironias da história bíblica. O rei que teve o privilégio de ver a glória de Deus encher o templo que ele havia consagrado, agora tolerava práticas de adoração que incluíam sacrifícios humanos e rituais imorais. O homem que escreveu Provérbios, exaltando a sabedoria e a obediência ao Senhor, agora se deixava conduzir pelo fascínio do prazer e pela pressão de alianças matrimoniais. A queda de Salomão nos mostra que nenhuma sabedoria humana é suficiente para sustentar um coração que se afasta de Deus. Ele conhecia a lei, sabia das advertências dadas séculos antes. O rei não deveria multiplicar mulheres, nem se envolver com povos que poderiam desviar seu coração. Mas mesmo conhecendo a verdade, ele cedeu. Isso nos ensina que não é o conhecimento que nos mantém firmes, mas a obediência diária, a vigilância constante e a decisão de permanecer fiéis ao Senhor em cada detalhe. Essa parte da história também é profundamente atual. Quantas vezes não nos deixamos influenciar por ambientes, pessoas ou relacionamentos que nos afastam da vontade de Deus? Muitas vezes não é uma queda repentina, mas um processo lento. Pequenas concessões, tolerâncias, justificativas, até que quando percebemos, já estamos erguendo altares no coração para deuses estranhos. Sucesso, prazer, vaidade, dinheiro, aprovação humana. Salomão, o homem mais sábio, caiu na armadilha mais antiga, o coração dividido. Ele ainda era rei de Israel, ainda tinha seu trono e suas riquezas, mas espiritualmente já não era mais o mesmo. O Senhor, que havia aparecido a ele 2 vezes para confirmar sua promessa, agora via o rei afastar-se da fidelidade que era exigida. E Deus não ficou indiferente. A Bíblia diz que o Senhor se irou contra Salomão porque o seu coração já não era totalmente dedicado a ele, como havia sido o de seu pai Davi. Esse detalhe é marcante. A diferença entre Davi e Salomão não estava na perfeição, pois Davi também pecou gravemente. A diferença estava na disposição de Davi em se arrepender e voltar ao Senhor, enquanto Salomão permitiu que seu coração fosse lentamente dividido, sem retorno,
A idolatria não apenas manchou sua vida pessoal, mas também deixou marcas em Israel. O povo via o rei, que deveria ser exemplo, erguendo altares a deuses pagãos. Aquilo que começara como concessão no palácio se espalhava agora como influência na nação. O pecado de Salomão não ficou restrito às suas câmaras privadas. Ele contaminava o futuro de Israel, preparando o cenário para divisões, rebeliões e afastamento de Deus. Esse momento da narrativa é um alerta poderoso. Mostra que não importa quão alto alguém tenha chegado, não importa quanta sabedoria tenha recebido, se o coração se afasta de Deus, a ruína é inevitável. Salomão nos lembra que os maiores perigos não vêm de fora, mas de dentro do coração que se deixa seduzir, que se cansa da fidelidade, que troca o eterno pelo passageiro. Assim, o homem mais sábio do mundo se tornou também exemplo de que a sabedoria sem obediência não sustenta ninguém. Ele podia discernir entre o bem e o mal para os outros, mas falhou em aplicar essa mesma clareza em sua própria vida. A influência das mulheres estrangeiras e a idolatria marcam o início visível de sua queda, revelando como até mesmo o maior dos dons pode ser desperdiçado quando o coração se divide. Até este ponto, a vida de Salomão havia sido marcada por contrastes impressionantes, sabedoria incomparável e escolhas insensatas, bênçãos abundantes e corações divididos. Mas toda história tem um ponto de virada, e o de Salomão veio quando Deus decidiu intervir de maneira direta. O Senhor, que havia aparecido a ele 2 vezes para confirmar suas promessas e advertências, agora se levantava em juízo contra o rei que já não caminhava em fidelidade. A Bíblia relata que o Senhor se irou contra Salomão porque seu coração havia se desviado e porque ele não havia guardado a aliança nem obedecido aos mandamentos. O mesmo Deus que lhe dera sabedoria, riquezas e honra, agora pronunciava julgamento. O veredito era claro. Por causa da idolatria e da infidelidade, o reino seria tirado de suas mãos e entregue a outro. Essa sentença era pesada, mas também carregava uma nuance de misericórdia. Deus declarou que não faria isso durante a vida de Salomão em consideração a Davi, seu pai. E ainda não tiraria o reino por completo, mas deixaria uma tribo para seu filho, a fim de que a promessa feita a Davi não fosse anulada. Essa promessa de divisão marcou profundamente a história de Israel. O Reino Unido, que havia florescido sob Davi e atingido o auge com Salomão, estava prestes a se partir. A grandeza construída com tanto esforço se transformaria em fragmentação, conflitos internos e instabilidade. E tudo isso porque o coração do rei havia se afastado do Senhor. O contraste é doloroso. O homem mais sábio do mundo não conseguiu manter seu coração inteiro diante de Deus, e sua queda abriria as portas para séculos de divisões e guerras. Mas o julgamento de Deus não veio apenas em palavras. Ele também começou a levantar adversários contra Salomão. Hadad, o edomita, que havia fugido ainda na juventude para o Egito, retornou e se tornou um inimigo constante. Rezon, que havia se estabelecido em Damasco, também se levantou contra Israel. E mais marcante, Jeroboão, um dos servos de Salomão, foi escolhido pelo próprio Deus como instrumento da divisão. Um profeta o encontrou e rasgou sua capa em 12 pedaços, dando-lhe 10, como sinal de que ele governaria sobre a maior parte das tribos de Israel. Imagine a cena. Um reino que parecia inabalável começava a mostrar rachaduras. Por trás da glória e da riqueza, já havia sinais de descontentamento, revoltas e futuros conflitos. O povo, que antes admirava a sabedoria do rei, agora percebia o peso dos impostos, das construções intermináveis e da centralização de poder. O esplendor que impressionava reis estrangeiros já não bastava para sustentar a paz interna. O julgamento de Deus sobre Salomão é um lembrete severo de que nenhum sucesso humano pode apagar as consequências da desobediência espiritual. Ele não perdeu o trono imediatamente, não foi deposto, não morreu em desgraça pública.
Mas sua herança, aquilo que passaria para a próxima geração, foi profundamente comprometida. Seu filho herdaria não um reino unido e forte, mas uma nação fragmentada, dividida e vulnerável. Esse episódio também revela a fidelidade de Deus às suas próprias promessas. Ele poderia ter destruído completamente a casa de Davi, mas não o fez. Em honra ao pacto feito com Davi, preservou uma tribo, mantendo viva a esperança messiânica que se cumpriria em Jesus Cristo, o verdadeiro Rei eterno. A disciplina de Deus não anulou seu plano de redenção, mas deixou claro que a infidelidade traria consequências dolorosas. A promessa da divisão é também um espelho para nós. Muitas vezes, pensamos que nossas escolhas erradas afetam apenas nossa vida individual, mas esquecemos que elas repercutem em gerações futuras. O coração dividido de Salomão não resultou apenas em sua perda pessoal. Trouxe instabilidade para toda uma nação. Suas decisões abriram caminho para a idolatria, rebeliões e guerras que marcariam Israel por séculos. E há aqui uma lição ainda mais profunda. Deus é paciente, mas não é indiferente. Ele pode dar oportunidades, enviar avisos, levantar profetas e sinais. Mas quando escolhemos deliberadamente trilhar o caminho da infidelidade, o julgamento se torna inevitável. Com Salomão não foi diferente. O rei mais sábio, que começou sua jornada de joelhos diante do Senhor, terminou com o coração dividido, colhendo as consequências de sua própria obstinação. O anúncio da divisão do reino foi a sentença mais dura que poderia ser dada ao herdeiro de Davi. E, ao mesmo tempo, foi o marco de que a glória de Israel nunca dependeria apenas de reis humanos, mas apontava para um rei maior, perfeito e eterno, que jamais se desviaria do propósito do Pai. A trajetória de Salomão, marcada por altos e baixos tão extremos, caminha agora para seu desfecho. O homem que começou sua história como jovem humilde diante de Deus, pedindo sabedoria para governar, termina sua vida cercado por riquezas, mulheres e altares erguidos a falsos deuses. O rei que construiu o templo do Senhor em Jerusalém também ergueu santuários a divindades pagãs. Essa contradição define seus últimos anos: glória exterior, mas um coração enfraquecido e dividido. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre os últimos dias de Salomão, mas o que temos já é suficiente para revelar o peso do arrependimento tardio. O livro de Eclesiastes, tradicionalmente atribuído a ele, traz um tom diferente de seus provérbios. É um texto marcado pela reflexão profunda, pela percepção de que tudo o que a vida oferece, riquezas, prazeres, conquistas, é vaidade, vazio, ilusão. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, repete o autor como quem olha para trás e percebe que gastou boa parte da vida perseguindo coisas passageiras. Esse tom melancólico é como um eco do coração de Salomão. Ele experimentou tudo o que o mundo poderia oferecer: sabedoria, glória, riqueza, poder, mulheres, prazeres. Mas no fim, descobriu que nada disso satisfaz de verdade. A busca incessante pelo excesso o afastou daquilo que realmente importa: um coração íntegro diante de Deus. Em meio à sua velhice, talvez já cansado e arrependido, Salomão parece reconhecer que a verdadeira essência da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Esse contraste é doloroso. O homem mais sábio do mundo precisou aprender muitas vezes, através de erros pessoais, aquilo que já sabia em teoria. Ele ensinava sobre o perigo da insensatez, mas caiu nela. Escreveu sobre a importância da fidelidade, mas foi infiel. Falou sobre o valor da sabedoria, mas deixou de aplicá-la em seus próprios caminhos. Sua vida é uma lembrança de que não basta conhecer a verdade. É preciso vivê-la diariamente. Salomão morreu após 40 anos de reinado. Foi sepultado na cidade de Davi e seu filho Roboão assumiu o trono. Mas o legado que deixou para seu sucessor já estava manchado. O reino que herdou unido logo se dividiria, cumprindo a palavra de julgamento de Deus.
o peso do arrependimento tardio de Salomão não foi suficiente para reverter as consequências de suas escolhas. O tempo não volta e as marcas das decisões erradas permanecem. Ao mesmo tempo, sua história carrega um alerta espiritual forte. Não adianta acumular sabedoria, dons, riquezas ou fama, se o coração não permanece fiel ao Senhor até o fim. O fim da vida de Salomão nos ensina que a constância é mais importante do que os momentos de glória. Um começo brilhante não garante um final abençoado. O que conta é a perseverança, a fidelidade, a integridade diante de Deus até o último dia. E aqui está o peso do arrependimento tardio. Ele pode até trazer clareza, mas não apaga as consequências. A idolatria que Salomão tolerou plantou sementes de divisão e afastamento em Israel. As gerações seguintes colheriam os frutos amargos de sua infidelidade. O arrependimento é válido diante de Deus, mas quanto mais cedo ele acontece, mais vidas são preservadas. Ao olharmos para o fim de Salomão, somos convidados a refletir sobre nossas próprias escolhas. Quantas vezes adiamos a obediência, pensando que teremos tempo depois para nos acertar com Deus? Quantas vezes deixamos para amanhã a decisão de abandonar pecados, de renunciar ídolos, de colocar o coração em ordem? A história de Salomão é um chamado para não esperar. O melhor momento para ser fiel ao Senhor é hoje, agora, enquanto ainda temos oportunidade de ajustar nosso coração. Seus últimos anos mostram o peso de um coração dividido. Apesar de toda a sua sabedoria, ele não conseguiu escapar das consequências de se afastar de Deus. O homem que podia discernir dilemas impossíveis não discerniu o perigo que estava dentro de sua própria casa. Essa é a maior tragédia de sua vida. Ter visto a glória de Deus de perto e, ainda assim, se deixar seduzir pelos ídolos e, no entanto, mesmo com todo esse contraste, a vida de Salomão também aponta para a graça de Deus, pois foi através de sua linhagem, manchada por erros e contradições, que viria o Messias, Jesus Cristo. Isso nos mostra que, apesar da falha humana, o plano de Deus é maior e não pode ser frustrado. Salomão terminou seus dias como um homem marcado pela sabedoria, mas também pela idolatria. Como alguém que experimentou a bondade de Deus, mas não permaneceu firme nela. Sua história é advertência e convite ao mesmo tempo. Advertência contra a vaidade de uma vida sem fidelidade e convite para escolher desde agora uma vida de obediência constante ao Senhor. Chegamos ao ponto em que a vida de Salomão deixa de ser apenas um relato histórico e se torna um espelho no qual todos nós podemos nos ver refletidos. Sua trajetória, marcada por sabedoria extraordinária e também por quedas profundas, é um lembrete de que a vida não se mede apenas pelo que conquistamos, mas principalmente por quem nos tornamos diante de Deus. A primeira lição que a vida de Salomão nos ensina é que os dons de Deus não substituem a obediência. Salomão recebeu sabedoria como nenhum outro homem sobre a terra. Seus provérbios ainda ecoam como instrução prática e atemporal para a vida. Ele construiu o templo, uniu Israel, promoveu justiça e prosperidade. Mas apesar de todos esses dons e realizações, sua infidelidade lhe custou caro. Isso nos mostra que não importa quão abençoados sejamos em talentos, inteligência ou oportunidades, se o coração não permanecer fiel ao Senhor, tudo pode se perder. A segunda lição é que o coração é mais importante do que as aparências. Para o mundo, Salomão parecia inabalável. Governava um império, impressionava reis estrangeiros e ostentava riquezas que ninguém podia igualar. Mas aos olhos de Deus, seu coração estava dividido. Esse é o ponto crucial. Deus não se impressiona com títulos, coroas ou conquistas. O que ele busca é um coração sincero, quebrantado, inteiro diante dele. Outra verdade poderosa que sua vida nos revela é que as pequenas concessões podem abrir caminho para grandes quedas. Salomão não se afastou de Deus de uma vez só. Foi um processo lento, um casamento aqui, um altar ali, um costume estrangeiro acolhido em seu lar.
Aos poucos, o que parecia inofensivo se transformou em idolatria declarada. Essa é uma advertência clara para nós. Os desvios espirituais começam muitas vezes em detalhes aparentemente pequenos, mas que, se não forem corrigidos, nos levam para longe de Deus. Salomão também nos ensina que arrependimento tardio tem peso real. O tom de Eclesiastes soa como alguém que olha para trás e percebe que desperdiçou tempo demais correndo atrás de vaidades. Ele conclui que tudo é vazio, exceto temer a Deus e obedecer à sua palavra. Essa conclusão é verdadeira e inspiradora, mas carrega a dor de quem demorou para reconhecer o essencial. Isso nos desafia a não adiar decisões espirituais, a não esperar para entregar o coração a Deus amanhã. O hoje é o tempo da obediência, e talvez a maior lição de todas esteja no contraste entre o reinado de Salomão e o reinado eterno de Cristo. Salomão foi o rei mais sábio e glorioso de Israel, mas falhou. Jesus é o rei perfeito que em tudo foi fiel. Onde Salomão se perdeu nos prazeres e excessos, Jesus se entregou em sacrifício e obediência. Onde Salomão deixou um reino dividido, Jesus trouxe um reino eterno e indivisível. A vida de Salomão aponta para a necessidade de um rei maior, aquele que nunca falha, Cristo, o Filho de Deus, e aqui está o impacto eterno. Mesmo com suas falhas, Salomão faz parte da linhagem que levaria ao Messias. Isso revela a graça de Deus em usar pessoas imperfeitas para cumprir seu plano perfeito. Não importa quão fundo possamos cair, Deus ainda pode redimir nossa história e transformar até nossas marcas em sinais da sua graça. Quando olhamos para Salomão, somos confrontados com escolhas. Vamos seguir o caminho da sabedoria e permanecer firmes em Deus, ou vamos nos perder em vaidades e excessos? Vamos valorizar os dons e bênçãos que recebemos, ou vamos permitir que eles nos afastem do doador? Sua vida nos chama à reflexão diária, ao exame do coração, à decisão de sermos fiéis não apenas no começo, mas até o fim. A trajetória de Salomão não precisa ser apenas um aviso sombrio. Pode ser um impulso para vivermos de forma diferente. Pode nos inspirar a buscar a sabedoria que vem do alto, a cultivar um coração íntegro, a rejeitar ídolos modernos que competem com nossa fé e a construir uma vida que aponte para Cristo, o verdadeiro Rei. O eco da vida de Salomão permanece vivo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Essa é a síntese de sua experiência, a conclusão final que atravessa os séculos para nos alcançar hoje. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou profundamente ao seu coração. Então, eu quero te pedir algo especial. Se inscreva agora no canal, porque temos muitas outras palavras de fé e ensinamentos da Bíblia que vão transformar a sua vida. E se você sentiu algo diferente, se essa história de Salomão abriu seus olhos para escolhas que precisam ser feitas, escreva aqui nos comentários: eu recebo. Essa declaração simples é um passo de fé, uma forma de dizer que você está pronto para viver uma vida inteira diante de Deus. Não se esqueça também de deixar o seu like, porque isso ajuda demais para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas que precisam ouvir essa palavra hoje. E eu já te convido a continuar comigo. O próximo vídeo já está na tela e eu tenho certeza de que ele vai tocar o seu coração de um jeito ainda mais profundo.